Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora falar do Corinthians porque Thales Magno preocupa, Yuri Alberto está de volta, será que já para esse jogo contra o Bragantino? A gente vai falar sobre o provável time que entra em campo pela Sul-Americana com Héctor Hernandes, novo reforço ainda não oficializado, mas já aprovado nos exames e uma notícia ruim, né? O Timão voltou para a zona do rebaixamento no Campeonato Brasileiro ao final da rodada. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Vitória e Cruzeiro ficaram no empate em 2-2 e olha que o Vitória abriu 2-0 com um golaço do Alejandro de bicicleta. O goleiro Cássio, bem conhecido dos corintianos, nada pôde fazer, a bola entrou no seu ângulo. Negócio inacreditável no primeiro tempo, espetacular do Vitória. Não é que o Cruzeiro empatou e olha que empatou com um gol que, meu Deus, como que o VAR validou eu ainda não entendi, porque o Matheus Henrique abraçou a bola com o braço, depois teve até uma falta reclamada, mas a mão na origem já seria o suficiente para anular o gol foi validado, o Cruzeiro empatou e com isso, de qualquer forma, né, se não fosse isso, o Vitória teria vencido o jogo e seria até pior. Mas com isso, terminando 2-2, o Vitória somou um pontinho e com a mesma pontuação passou o Corinthians e agora é 16º. O Corinthians é o 17º, primeiro da zona, com os mesmos 22 pontos, mas o Corinthians só tem 4 vitórias no campeonato. O Vitória tem 6. E por isso, pelos critérios, o Corinthians voltou para a zona do rebaixamento. É complicado, né? Tava fora, mesmo com empate contra o Fluminense, que é o time que está abaixo do Corinthians na zona ali, na tabela de classificação, e agora tá dentro do Z4, mas, enfim, continua o calvário corintiano, pode sair nas próximas rodadas. Tem o Fortaleza fora de casa no fim de semana. Não é fácil a vida do Timão. E é interessante, é curioso esse time do Ramon Dias, esse Corinthians do Ramon Dias. Porque o Corinthians tem a chance nessa terça-feira, mas assim, muita chance, de avançar para as quartas de final da Sul-Americana. Já avançou nas quartas de final, para as quartas de final da Copa do Brasil, eliminando o Grêmio dos pênaltis. E é um time, cara, que está avançando nas Copas, jogando melhor, né, em relação a ele mesmo. E, cara, tá sofrendo no Brasileiro. Olha que loucura. O time ainda tá sofrendo ali para sair da parte de baixo da tabela, mas vai jogando as Copas e venceu o Bragantino fora de casa, né? Era quase como mandante pela torcida presente em Ribeirão Preto, mas era um jogo fora de casa. Por 2-1 o Bragantino, o Red Bull Bragantino. Num jogo de ida que dá uma vantagem muito grande pro Corinthians, que basta empatar em casa que se classifica para as quartas de final da Sul-Americana, que é uma grande possibilidade de título na temporada, a gente não pode negar isso, apesar do que o time vem vivendo no Campeonato Brasileiro. É muito curioso, cara, o que tá acontecendo com o Corinthians. Mas vamos lá, porque o Ramon Dias, ele tem priorizado o Campeonato Brasileiro, mesmo assim, olha só, ele tem priorizado o Campeonato Brasileiro em detrimento às Copas, e ainda assim ele tá classificando. Ele botou reservas com o Grêmio e passou, ele botou um time mesclado contra o Bragantino e venceu o jogo. Que loucura! E agora, nesse jogo de terça-feira, em que tem a vantagem, que vai jogar em casa e que precisa mais do que nunca preservar para o jogo contra o Fortaleza, que time que o Ramon vai botar em campo? Bom, já tem algumas situações que a gente está descobrindo aí. O Thales Magno, por exemplo, que saiu mais cedo do jogo contra o Fluminense, ele voltou a sentir dores no joelho que ele operou. Ficou 5 meses fora, depois voltou aí, tinha voltado a 3, 4 jogos pelo New York City lá nos Estados Unidos. Mas ele voltou bem, jogou 3 jogos em sequência, né, não completos, mas em sequência. E sentiu dores, é aquela coisa, né, do excesso, né, de vontade muitas vezes, né, o cara quer ajudar, ele tem qualidade, ele chegou fazendo gols, né, o Ramon foi colocando o jogador, mas ele teve uma dorzinha e agora o Corinthians deu uma segurada nele, do tipo assim, calma inclusive nos treinamentos, né. Tem uma informação aí de bastidor que ele vai fazer um controle de carga, que dá aquela força, aquela sustentação na estrutura óssea da cartilagem, musculatura, para você não ter problemas, né, de lesão. E essa semana aí ele vai ficar trabalhando de uma forma um pouco mais, digamos, sustentável, né, para poder talvez voltar a campo no final de semana contra o Fortaleza no domingo, ou não, né, ou nos próximos jogos. O fato é que dificilmente, não é uma confirmação, mas dificilmente ele estará em campo nesse jogo contra o Red Bull Bragantino. Agora,
O Yuri Alberto, ele foi flagrado pela agência Corinthians, né, no treinamento com bola, juntamente com os demais companheiros. Ou seja, o Yuri já está treinando normalmente e está à disposição do Ramon. Nesse material que o Corinthians divulga, dos treinamentos hoje normalmente fechados, não estava o Thales Magno, por exemplo. E nem o Héctor Hernandes, que eu já vou falar sobre ele, mas estava Yuri Alberto. E a agência fez questão de publicar, o Yuri também fez uma postagem na sua rede social, e é curioso, porque o Yuri está de volta 18 dias depois de ter retirado um órgão, a sua vesícula, depois de pedras, né, que ele apresentou no órgão, no local lá, com muitas dores, 18 dias. E o tempo médio dos médicos, né, da previsão era de um mês, mais ou menos, para que ele voltasse a campo, para treinar com os companheiros, e aí tem a questão do ritmo de jogo, de treino e tudo mais. Em 18 dias ele já estava treinando com os demais companheiros e está à disposição. Acho muito difícil que ele comece como titular nesse jogo contra o Bragantino, mas não duvidaria se ele fosse para o banco e ganhasse alguns minutos, porque ele está sendo preparado, na verdade, para o jogo contra o Fortaleza. A gente pode falar o que quiser do Yuri Alberto, mas ele é um cara que se esforça, inclusive, para voltar logo depois das lesões. Vocês vão lembrar quando ele teve não chegou a ser uma fratura, uma fissura, né, na costela, e ele voltou bem antes do previsto, numa disputa com o zagueiro Murilo num derby, acho que no Campeonato Paulista ainda desse ano, e ele voltou rapidamente. Ele tem essa capacidade, né, de voltar antes do previsto, e ele ainda é o artilheiro do time na temporada. Então é um jogador que, na ausência dele, o Pedro Raul recebeu algumas oportunidades, o Giovani recebeu algumas oportunidades, o Thales, não da mesma função, entrou, fez alguns gols e tal, o Pedro Henrique começou a ganhar mais rodagem, e assim, não sei você, mas eu senti falta do Yuri Alberto no ataque do Corinthians, porque ele muitas vezes perde uma finalização, se atrapalha com a bola, é fato, mas ele estava jogando bem. Ele estava, inclusive, saindo mais da área, estava fazendo boas combinações com o Rodrigo Garro. Vamos ver de que forma ele volta para o time. Se ele voltar nessa terça-feira, provavelmente no banco de reservas. Vamos falar do Héctor Hernandes, o centroavante espanhol de 28 anos, que já está no Brasil, chegou no final de semana e foi submetido a exames médicos, e todos eles de números incríveis, super aprovado, está pronto para poder treinar. Mas antes disso, evidentemente, né, do Corinthians vazar qualquer informação, qualquer imagem com o jogador, com o uniforme de treino, treinando com os demais companheiros, o Corinthians vai formalizar o seu anúncio. Para isso, precisa ainda de uma documentação que deve acontecer nos próximos dias, ou talvez até nas próximas horas, e aí sim, efetivando o anúncio, ele trabalhando normalmente, né, durante a semana e nos próximos dias, vai estar à disposição do Ramon. A questão é, ele não joga desde maio, quando terminou a temporada do Chaves lá e tal, e com isso ele ficou livre no mercado, e isso são 3 meses, né? Junho, julho, agosto, que ele não entra em campo. E isso provavelmente vai lhe dar uma condição de dificuldade, né, nos primeiros jogos. Então a gente vai ter que ter muita paciência para um cara que vai treinar, se adaptar ao futebol brasileiro no meio da temporada, no meio de um time em formação, e tendo que se readequar ou se adaptar a uma condição física de uniformidade dentro de um novo elenco, de um novo plantel e de uma nova metodologia de preparação física, né? Ele vem de um outro cenário e desembarca num cenário completamente diferente. Então estou colocando todos esses ingredientes porque pode ser que o cara chegue aqui e, sei lá, e faça um hat-trick na estreia. Mas assim, pode ser também que ele tenha dificuldades, que ele jogue 1, 2 jogos, daqui a pouco sinta, tem que ficar um pouco mais e tal. 28 anos é auge, os exames médicos dele apontaram super situações positivas, tá tudo bem com ele, mas é óbvio que a gente tem que ter uma parcimônia, uma paciência em relação a todo esse contexto, né, de um cara vindo de um outro país, outro futebol, 3 meses sem jogar e tudo mais. Vamos lá, vamos montar esse time para o jogo contra o Bragantino nessa terça-feira pela Sul-Americana. O Corinthians precisa só de um empate e, se ganhar o jogo, lindo, classifica para as quartas de final da Sul-Americana contra o Bragabu. E aí é curioso, é interessante, porque o time das Copas ele vinha sendo reserva.
enquanto que o time do brasileiro, o titular. Mas o Ramon dava uma mesclada nisso também. Mas, por exemplo, a gente identificou que os laterais que ele estava utilizando nas Copas, eles estavam dando mais resposta do que os laterais teoricamente titulares do brasileiro, como o Fagner e o Hugo. Então, o Mateuzinho e o Matheus Bidu, eles começaram a ganhar um pouco mais de corpo e jogaram contra o Fluminense, por exemplo. Nesse jogo, talvez ele inverta. Talvez ele jogue com Fagner e Hugo nas laterais. Eu acho que é isso que vai acontecer, para deixar o Matheus Bidu e o Mateuzinho para o final de semana. O trio de zagueiros, ele estava usando os 3 zagueiros nas Copas e, de repente, depois ele percebeu, né, que com 2 zagueiros ele estava tendo dificuldades no Brasileiro. Resolveu colocar 3 zagueiros no Brasileiro também. Eu acho que é um sistema que está consolidado nas mãos do Ramon. Aí muda uma peça ou outra, por exemplo, preserva o André Ramalho, que já tem mais de 30 anos e que tem sido um xerifão, um líder do sistema defensivo. Tá jogando muita bola o André Ramalho. Então o trio de zagueiros seria Kaká, o Gustavo Henrique e o Félix Torres. Eu acho que seria esse o trio de zagueiros com o Fagner e o Hugo nas laterais. Meio de campo, Rian, Charles e Rodrigo Garro ou Igor Coronado, porque o Garro é titular, então se ele quiser preservar o Garro, ele tem feito isso, coloca o Coronado, que merece alguns minutos, precisa de alguns minutos, não tem jogado nos últimos jogos e tá bem até onde a gente sabe, então bota o Coronado para jogar, com o Rian e o Charles no meio. E o ataque com o Giovani, ou Wesley, ou Pedro Raul. Tipo assim, são 2 vagas para pelo menos 3 jogadores aqui, né? Giovani, Pedro Raul e Wesley. Pode ser o Pedro Henrique também, mas dois atacantes. Acho que ele vai de Giovani e Pedro Raul de novo. Mas ele pode fazer Giovani e Wesley, ele pode fazer Wesley e Pedro Raul, ele pode fazer Wesley e Pedro Henrique, ele pode fazer Giovani e Pedro Henrique. Eu acho que ele vai de Giovani e Pedro Raul. Qual seria o seu ataque? Qual seria o seu time para esse jogo, sendo que o Corinthians precisa estar com todo mundo a pleno e descansado para um jogo dificílimo contra o Fortaleza fora de casa. O Fortaleza não é líder, gente, porque o Botafogo tá atropelando todo mundo e a última vítima foi o Flamengo. E aí o Botafogo assumiu a liderança, senão o Fortaleza seria o líder do Campeonato Brasileiro. Mas hoje é o vice-líder e tá jogando uma enormidade. O Fortaleza. Esse é o time, é o adversário do Corinthians no fim de semana fora de casa, onde o Corinthians voltou para a zona nessa rodada, que acabou de terminar. Então, todo cuidado é pouco. Para isso, para ganhar esse jogo do Bragantino, eu acho que o Corinthians tem peças, né, para poder administrar, até porque venceu o jogo da ida, dá para vencer em casa também. E precisa vencer em casa, né? Chega de empate na Neoquímica Arena, Juventude, Grêmio, Bragantino. Caramba, é muito empate. Brasileiro, sul-americano, enfim, precisa vencer um jogo, dar uma alegria para a torcida e aí sim se classificar para as quartas de final da competição. Dá para ganhar esse título? É um papo mais adiante, né? Depois do jogo tem live aqui no canal, eu espero você. Já se inscreveu? Tô aguardando a sua inscrição, like no vídeo também, comenta aqui e eu volto na próxima. Tchau!